Shalom, povo de Deus. Obrigado a todos que têm acompanhado o nosso programa aqui dentro do Ministério da Graça Divina. Chegou o tempo de fazer a nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jim em duas línguas, português e lingala. Nós que estamos a falar acerca dos 5 termos ou palavras poderosas. O nosso subtema é acerca do nome de Jesus Cristo. Hoje aprendemos acerca de Jeová Rafá, que também é um dos nomes de Jesus Cristo, aquele nome que cura, que nós devemos clamar quando nós precisamos de cura na nossa vida. Shalom, profeta, bem-vindo, Jim. Shalom, Mamadou. Profeta, bem-vindo, Jim, que está também a nos ensinar acerca de um verdadeiro cristão, como ganhar o reino dos céus em meditação, em pregação, oração e evangelização. Falamos muito acerca da evangelização, mas hoje eu quero mais saber acerca da meditação. O profeta explicou acerca da meditação, que quando um cristão medita, é como se criasse armaduras espirituais na sua vida. Eu gostaria de saber como é que essa armadura vem na vida de uma pessoa. Porque o profeta também está nos ensinando que tem muito cristão que lê a Bíblia como um jornal, como um outro livro. E como é que nós devemos meditar, que é para criar armaduras espirituais nas nossas vidas? Será que podemos meditar hoje, amanhã não meditar? Hoje vamos meditar João, amanhã vamos meditar Salmos? Ou como é que funciona isso, profeta? Bem-vindo, Jim. Obrigado pela essa questão sobre a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia Deus falou com Josué depois da morte de Moisés. Deus, ele levantou-se a sujeito sobre a meditação. Ele disse que ao livre da lei medita de manhã, de noite. A partir dessa meditação é onde você vai ter sucesso, você vai ter êxito. Tudo que você vai fazer. A meditação não é a meditação que a pessoa está a meditar porque pastor passou na igreja para fazer uma oração. Não é aquilo, não. A meditação própria, você sozinho está a meditar, não é para a oração, não, mas está a meditar para aumentar conhecimento. Palavra de Deus. Deus diz no Salmo 107, versículo quase 20 assim. Ele enviou a palavra. A palavra curou muita gente. A meditação é primeiro lei dentro dos 5 leis. Mas essa meditação, quando você está a meditar sério, a Bíblia não é que é meditação do telefone. Bíblia do telefone, não. Não é Bíblia do telefone. Bíblia não é Bíblia. Que tem tipo livro escrito preto e branco. Você vai meditar aquilo. Quando você está a meditar, tem que saber que Deus também está a colocar armadura no princípio dos teus pés até na cabeça. Quando você meditou 20 horas de meditação, qual é a tua proteção que tu vai carregar? Hoje é triste. Um feiticeiro de tala cristão pisou também aquele tala começou a manifestar, saiu ferida, pena, ficou podre, não sei o que. Não tem proteção espiritual. Por isso o cristão está caindo na armadilha do diabo. A meditação que vai vestir uma armadilha que
ninguém vai te vencer. Porque a palavra de Deus próprio é armadura. A palavra de Deus é proteção. A palavra de Deus é Deus mesmo, está dentro da palavra, que vai vestir como na sua vida. Cara, que você está metendo sempre, a armadura está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Sempre a armadura está aumentando, cada medida a armadura está aumentando. Ali no céu também, o anjo que Deus derramou pela a sua vida aí no céu, ele também está construindo uma casa para ti. Ele está edificando uma casa no céu para ti. Não é a meditação séria. Você vai viver a proteção divina de Deus. Você vai viver a vitória de Deus na sua vida. Você vai viver a mão de Deus sempre na sua vida. Mas a meditação não é que você está meditando pela sua descendência vai beneficiar. Não, não. A meditação para ti acabou ali. Não tem descendência vai beneficiar. Não. Ali é a única pessoa vai viver a mão de Deus. Teu filho, quando quer beneficiar, ele também tem que receber Cristo, também tem que meditar. Da maneira que tu está a meditar. A meditação é a meditação do coração, não é de coração mesmo. É aquilo que você vai viver, a proteção de Deus na sua vida, até você vai morrer. Aquela proteção, porque o diabo costuma tentar. Ele vai procurar uma maneira que você tem que cair. Tem que cair. O único pecado você vai cair, você vai ir no inferno. Agora, aquele antibale que você vai vestir é uma proteção contra toda armadura, contra toda flecha, bala do diabo que nunca vai entrar, nunca vai te atingir na sua vida. Deus abençoa todo mundo que está acompanhando. No Facebook, no TikTok, no YouTube. Graça a Deus, aqui estamos ensinando acerca um cristão quando foi convertido, como ele vai caminhar com Deus no resto da vida dele. Deus te abençoe, obrigado. Merci na bato nyonso balandi kilti na biso to comme na ta émission na biso toza na toujours na thème na biso ya 5 paroles puissantes. Pe sous thème na biso eza toujours le nom de Jésus-Christ. Tokomi na 4e partie. Bien aimé bino mo boyebi kombo ya Jésus-Christ bolandaki yango. Lelo kombo ya Jésus-Christ ezali Rafa. O tolubaka Jova Rafa. Tokoyoka mosali na Nzambe nde nini ako expliquer biso nini o eza na kombo ya Jésus-Christ na kombo ya Rafa. Tozwaki lisusu na deuxième volet enseignement ya makasi. Dimanche passé balobelaki 6 points o ya évangélisation. Lelo balobelaki premier point évangélisation nini oyo esalaka tangu yo mutu oke ko évangéliser nini oyo Nzambe atiaka na bomoi na biso. Tokotuna mosali na Nzambe a expliquer biso nyonso wana. Bonsoir prophète Benvindu Jimmy. Bonsoir na présentatrice na biso Sainte Teresa. Bonsoir. Bien aimé, émission na biso toza nango na mosali na Nzambe comme d'habitude. Question ya liboso tokotuna mosali na Nzambe ekoede yo ekoede nga pe place yo zali po bato yo balandi kilt malamu te des fois ezaka na ba perturbation ya réseau et tout mingi bazwaka yango na émission bolandaka à tout temps émission na biso. Prophète Benvindu, question liboso ezali boy. Eza question A o expliquer peuple de Dieu nini ba révélation yo yé ozozwa Jésus-Christ combo à Jésus-Christ numéro 1 combo à Jésus-Christ numéro 2 to komi na numéro 4 to éviter so ezana
numéro combien biso toyebaka ke tozalaka na ba 7 attribution nde elobelaka biso attribution ya Jova Rafa mais lelo olobeli biso Jésus-Christ azali Rafa le guérisseur. Question ya mibale ezali na deuxième volet olobeli biso makambo ya évangélisation. Mutu oyo akendaka ko évangéliser azalaka na robe wana soki osali péché ezwaka batache. Mutu ayambi Christ oyo ake ko évangéliser aza na robe oyo Nzambe asala soki osali péché ezwi tache. Prophète Benvino, est-ce que Nzambe amemaki yo ti na paradis po yeba makambo oyo po eza ba révélation moko profond? Yesu moko bien azali nyonso parce que alobi bien avant Abraham azala Bible elobi na 2 Corinthiens chapitre Nzambe ye osilaki mokili na Christ. Donc, Jésus-Christ a sa une attribution comme Jésus Rapha. Parce que dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, tel signifie bien que n'a pas porté na yé n'enga ina autosu guérison. N'a pas porté à Christ n'enga na autobiki na malade. N'enga ina autobatani. Ésaïe a prophétisé qu'on Ésaïe 53 verset 5. Christ sur la croix a couvert comme pécheur. Mon doigt a mordu. Bona biso tozwa ki bénédiction, tozwa ki guérison, tozwa ki délivrance, tozwa ki nyonso à cause ya sacrifice à Christ ya croix. Yango wana Yesu Kristo azali comme Jésus-Christ et Rapha. Exode 15 verset le dit que Moïse a dit qu'il sait pas à rien. Ce qui m'a dit Israël, bah suis na kato atali na sepa wana ndi azilo tu apesa kiango kombo ya Jova Rafa. Nzambe mete Jova kombo wana Rafa ezalaka na langue ya hébreu kombo wana. Na français ezali Nzambe notre guérisseur. Et na Isaïe 53 sommes na éclaircissement et message. Ndenge Yesu Kristo abikisi biso na malade meloza pasi mutu apréféré na ye akende kozala nde na docteur moki ke aconsidéré Yesu Kristo aconsidéré pasteur asambeli na ye mpona bika soko mona depuis sika kele ngai na bahôpital kuna azwi na solution te bayebisi maladi oyo tokoki te luka baeglise yango baloba luka baeglise ya moninga nde omona ye na ye kosusa abanda na Nzambe mpona Rafa wana bitimba na moko yabita bana na badokter lokoki bazopesa badokter valer koleka Yesu malgré tout yango bafaux paster bafaux prophète yango bayebisa mosala ya Nzambe oyo bango bazopingisa eglise lelo me nyonso te baza faux nyonso te ata majorité baza faux minorité biso totikali toza vrai totitoa vrai église ya nkolo boye na importance ya Jésus-Christ numéro 4 ki azali guérisseur ya cancer ya diabète ya sida myome maladie nyonso ya mbasu oyo monde amoli akwatelaki ozwaki Jésus-Christ est comme Rafa le guérisseur
akobikisa yango sambo yoka ando reconnaître otanga kombo na komepi oyeba Christ azali na vie na yo esi donc bakréti bazoperdre eza force. Deuxième question oyo ezali si robe ya évangélisation moto so yambi Kristo yeba yango bien oyambi Kristo awa na moto et on se convertit nos compteurs ebandi ya zéro na vie na likolo kuna robe na yo déjà ya pembe batelemisi yango balakisi yo bien yo sumu soseli lisumu moko tache moko mpe eye na robe na yo osali 50 masumu 50 tache pemi masumu pemi tache soki yo osali kose repentir tosoye longo so bato bazoki na kosala évangélisation nasina lobeli na parti wana si komaso aza na problème teli livre ya souvenir ekoganga ezoganga efungwami mpona nzambe aintervenaka motu wana asala moko asambeli na oteme kaba okompe azosala livre ya souvenir ekani parce nzambe ondima te peto parce yokenda kozwa ame kozwaka bona ngambu ya nzambe eza mosala osala ya kosala ya makasi napesaki exemple ya makambo ekomelaki ngai na hôpital ya plene opela monene na kinshasa opela mpona eza lokola tokobenga yango apres kotela mama ye kotela monene mpe mama ye kotela monene na mboko ya kola tout le monde okotela kwenda malamu makambo ekomelaki ngai nde nakendeki kosambela mama oyo azalaki na koma docteur wana ya cubain ayebisingaki soki bato na batela balamuki te yo ozokende prison ayebisi ye na kombo na Yesu Soma ezali mokolo yo mpe docteur fo bongola motema na ondele omona nguya ya nzambe docteur améprise nga ndimaki te abengelaki ngai 3 jipe ye bapolisi balataka teningo bapolisi de guerre baya kozwanga babengi mpe moko na radio nationale Angola babengi TPA ya kofilme ngai nga mpe nazonga esima na yebi Jésus rapa waza kati abongisaki bango baprepare bango na kota ekuna na chambre na sala ya isolement bazalaki nabeta mama Isabelle lamuka bakumaninga na kosola lamuka nakewa mibale mama lamuka na kombo na Yesu lamuka Yesu abisi mama ninga na lamuka nakewa misato awa lamuka te pasi aza na misala mobili alieki bato kutu bakende komeka kolia babeti retour spirituel yango ebeti elingi wana ya okufa apres kakoloba wana mbala moko batala epeni akate enga nazobima te bango batika mama babrankate obima na bango hôpital eningana te mama kutu na ngala bayebisengango papa peso lingonga mwasi na yo tobinga mwasi okwasi bazokanga yo lelo embala yebisinga papa okokiba na yo te nayebisi bango okimaki elembaka nakota biloko na kristo nayebi kristo naza na ye bango nde bachange langage docteur wana kibe na wakisoni nakosanga nimero ya telefone saki balobi bakambo bapolisi basilaki mayele bapuza moko bapesa ngai bapesinga bonjour paster tomolika bino likolo baorepondeka na bible nazoleka bango wana nzambe akotika te parce yo mpona niveau wana otambola vie ya sanctification oza na vie ya vérité robi na yo mpe na likolo ezala propre so robi eza na batashe ebango nzambe ozo akorejete epuis na évangélisation eza na te biloko nzambe apesaka premier kado nzambe akopesa yo a cause ya nini ya ponctualité ya temps oyo dispose epuis ndenge ozosalela mosala na ye deuxième kado ezali a cause ya disposition ya vie na yo oyo se dispose oza wana mpona mosala ya nzambe nzambe osali nde akopambola omona osali
prière ebeleke mbala monza bari omona kano okomi place omuta soka babi yokuna bakona bakoni parce que po asalaka lelanga ya nzambe na kompagnie ya nzambe nzambe okikula na nzambe nzambe okora yoki Matthieu chapitre 6 verset 34 rapport 34 date ye mokoza ye kolo or kolo argent kolo matika yo osalelanga ni na solo abandi évangélisation et la makambo belé osala via pour la Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. A segunda questão é acerca do nome de Jesus Cristo, que é Jeová Rafa, ele mesmo é que cura. No nosso ensinamento, o profeta tocou no ponto em que os curandeiros também usam o nome de Jesus Cristo. Alguns que usam também mal o nome de Jesus Cristo acabam por morrer. Uma vez que curandeiro não é um cristão de verdade, como é que ele tem aquela capacidade de usar o nome de Jesus Cristo e curar a vida de alguém, profeta? O curandeiro, ele tem acesso, porque ele sabe que Jesus Cristo é o único salvador na nossa vida, Jesus Cristo. Ele é curandeiro, mas ele sabe que eu passei salvar no caminho de Cristo. Curandeiro, guimbandeiro, bruxo, demônio, todos sabem muito bem. Segredo, poder, virtude, está dentro do nome de Jesus Cristo. Ele sabe. Ele pode usar o nome de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo vai dizer: eu não te conheço, também nunca lhe conheci. Você usou o meu nome pelo teu interesse da barriga, mas eu, Jesus Cristo, não te conheço. E Jesus Cristo, Deus é lento na ira, mas é rico na bondade. Ele sabe muito bem que nosso Deus, nosso Jesus Cristo, ele tem paciência. Por isso, ele está aproveitando para trabalhar com o nome dele. Mas vai calhar um caso. Ele pode tentar, mas ele vai conseguir. Porque Deus se defende sozinho. Ninguém é defensor de Deus. Se você é curandeiro, você usa a Bíblia. Você costuma usar a Bíblia, você faz a tua oração de brincadeira, de puxaria para mentir pessoa. É melhor, em nome do Cristo, todo curandeiro tem que se arrepender. Em nome do Cristo, se arrepende vocês. Está mentindo o povo de Deus. Você está descrevendo, vou trabalhar em nome do Cristo. Você não livre também Cristo. Ele tem banho no espelho do discípulo. Esse curandeiro está praticando a palavra de Deus de mentira para burlar a pessoa. Deus te abençoa. Você está de seguir caminho de verdade. Está de seguir graça divina. Facebook, TikTok. Deus te abençoar. Você tem que beneficiar desse conhecimento. Conhecimento deixa de libertação. Não tem libertação, não tem milagre sem conhecimento. Oséias 4:6 diz que meu povo se perde falta de conhecimento. Quando você vai rejeitar meu conhecimento, eu não vou te rejeitar teu sacerdócio. Conhecimento é chave de todo na vida de um cristão. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Merci, prophète Bembindou. Deuxième question est ali na dette ya makila. Namoni prière wana ya dette ya makila pe enseignement nous enseignant ki biso eza vraiment makasi ezosala na bavi na biso. Ndenge nini mutu okoyeba ke oza na dette ya makila? Na landeli yango mwa makasi na délivrance pas ser na biso Rita azana ba caché ba bete po na dette ya makila esalaki nga vraiment pasi na ekotala su na ser na biso Victoria. En tout cas prophète esalaki nga pasi natalaki vi na nga eske nazalaka pe na dette ya makila na ba caché ba beti
awa tozoloba ke biso tosi toyambi Christ comme Seigneur et Sauveur na bomoi na biso, condamnation eza te. Tant toye kosambela sikoyo Ézéchiel 18:20, Galates 6:6-9, nde toye komona makambo ezoleka na délivrance. Prophète Benvindu meka ko expliquer nanu nini ezoleka na likambo etali makila, nyongo ya makila eza nini? Ça va, merci pour la pambola. Yoba, tout le monde, Zolanda. Bon, jusqu'à présent, il y a une introduction sur l'être à makila. Mais dans ce moment, on a mis droit d'appel. Droit d'appel, le droit d'appel. On a sali 12 ans. Et ça, il y a rouge, il là. On sali 12 ans. Droit d'appel, il y a Ganga. À Kokisi 12 ans. À Kokisi 12 ans. Teresa Monica Brinde, à Kokisi 12 ans. À Kokisi 12 ans. Et Gangi. Et Tiki. Bah, droit d'appel, il y a un Ganga. Et le baraté Ganga à Kaka. Un retenue de 18 ans. À Kokisi 18 ans. Bokeba. Keba 18 ans. Alinga Bala. Alinga Bonga. Ajango Koki. Et Gangi. Pia et Kati. Droit d'appel dans Saranini à la Moussa Makila. Voilà, il y a la Moussa Makila. Makila la Mouka atteint les 18 ans. La Mouka Makila atteint les 18 ans. Donc Makila va dans la carte. Parce que le droit d'appel est un procès dans Yoboui. Combo Combo jamais go le cas. Donc droit d'appel est Kangaka. Alors Makila c'est nini à sa action. Par exemple, Makila Ka. Droit d'appel est très dangereux. Bon, prophète, droit d'appel est que déjà pour enseigner qui biso que première bénédiction est à 18 ans, deuxième 25 ans, troisième à 30 ans. Sur l'équipe 30 ans, au commis siko na deuxième gloire. Yango moni to tiango ka mingite. Nde tango ekolobela nyongo makila na ba délivrance ndenge l'équipe yango eza loko yo eza nouveau pour na biso. Droit d'appel na osala makambo na ye. Mais il y a un kimia, il y a un temps, 12 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a un âge au Azosala. Celui qui a sali à rappeler Makila. Et puis, Makila pas besoin d'erreur. Soit Koutani. Na un chrétien engagé, Makila la lipongi, ala la pongi, babo sanaka. Parce que prier un chrétien engagé wana, livre souvenir de Salaranini et Gangi, livre Fungwami, moi Makila Sala, exacté. Son droit d'appel, n'ala a rappelera déjà la retard déjà, Yoso Gagnoli. Et il y a un appel à retard. Et bien, nous avons dit que c'est seulement avant. C'est seulement avant. La délivrance est une maison de délivrance très dangereuse. Nous concernons par marque, il y a une malédiction, par marque, ils ont travaillé dans la vie. Aïe, Bakate. Nous concernons Tamboula, Nasinga. Singa ya limite ya vie pour une licenciée. Moi si kitoko. Alors capacité sur Victor, moi si kitoko. Kala comment? A jouer parce que parti à Congo ya démonique les autres pour soutenir les. Tout le monde est le père d'aller. La créer Singa. C'est comme le père de pouvoir. Le père de pouvoir. Elle va créer Singa. C'est Singa Wendele, droit d'appel. Ils ont vivre. Soit ils ont bongale, Singa Bendi, moi bongale. Soit ils ont Singa Bendi. Donc, mais dans l'union citoyenne, Kaka, comment on a Jésus Christ, des soucis macabres. On a dit ça.
atake botra mo ki ko kasani ba ke yenda sawana ata passe kwa bozo ata passe bozo tala niveau na ata passe bozo église mo se ba négoce là pour moi témoignage à passer pour na bozo parce que nzambe akati nyuma kila kodi ya makila kati akati droit de la peine à qui la kati et si le pouvoir et si les parts parce que nous avons besoin de là azan nzambe ya révélation anzambe ya mikomba na nzambe asirevelaka bafina biso donc il a oloba lekola na kaka grâce à Dieu te lekola na biso parce que ya maobele azosenga so simba nyosula biso na problème toto tout mosela tosala YouTube en direct parce que bele bazolobela ngai possibilité ya kosoma table mise video wana eza na plate mosala mpemba soka bakona posa omo ya 3 dola to 3 euro kwa tosomba table mise video wana mpona mosala tosala etalama bisika nyonso etalama bisika nyonso so nzambe asili motema na yosula biso okomela biso okomeli biso topeso koma konuméro banque compte banque topeso osala biso transfert otokozambongo wana nzambe akopambola yo yabe moyen moko yo kozocontinue évangélisation donc tellement que nazolobela yango mwana simuseteme naspira koma bandeko po bazali marke na makila marke wana ezalaka bini kokaka ye ekulele kombo na ye reklame babiki wa kombo ezopelele alata singa eza esinga komi mbwa monde alandaki yango nde nzambe alingo ya wana nzambe wana mpe partout ozali adelivre yo na kombo na yesu kristo amen. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Chegou o tempo de terminar nossa emissão. Não sei, profeta, bem-vindo, quero deixar algumas considerações para os irmãos que estão nos acompanhando agora. Deus abençoe a todo mundo que está acompanhando. Facebook, TikTok, Instagram, nos canais Grâce à Dieu. Esse mensagem é para a nossa mensagem-chave. Tem que se converter, abandona a ver o pecado, devido a tudo que você faz, abandona. Recebe Jesus que como Senhor e Salvador. Não sei, a vida do Cristo pode ser amanhã, pode ser de noite, ninguém sabe. Mas é melhor quando Cristo vai vir para se encontrar, dentro de palavra, se encontrar, já tinha reparado, você já fez a reparação de todas as coisas mal em sua vida. Deus te abençoa. Acompanhe a Graça Divina TV. Não tem libertação, vai vir na sua vida sem conhecimento. Conhecimento é a chave de libertação, é a chave de solução na sua vida. Deus te abençoa. Todo mundo está acompanhando a Graça Divina TV de Cabinda Cunene, no quarto canto do mundo aqui na África. A mão de Deus localiza a sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoa também, irmã Teresa, pelo sacrifício que a irmã está fazendo pela vida dele. Cristo, pela obra de Deus, esse Deus, na livre da lembrança da sua vida, Deus tem que lembrar pela sua vida, pela sua família, pelo teu marido, em nome de Jesus Cristo. Merci, prophète, bem-vindo na éclaircissement. To comme na suka liloba nini oyo tika mpona peuple de Dieu. Sababu bana suka kula pambola biso biso banda ya mboka. Lelo na ko insiste ni mungu na kutema ya mbaki c'est sauver. C'est converti mana pia mabe ya ba Yesu Kristo. Ça parce que l'homme biso lo bakena yebi yoke na yebi yo ba Yesu sala kishe na pia na yebi yo. Moma ya roho usana grâce à lui. Bongo la mutema na solo ya ba Yesu Kristo. Yesu ya lobi ngana yo lobi na yebi tokota lola et vous allez se parce que même là il faut ça il faut tant de kaka la vie à kubanga na vie à kupote malubani pour la vie na pour la vie ni peli pour la vie ni yote
Jésus Christ a pambola yo vraiment s'abonner na grâce à Divine TV landaka biso na TikTok na biso pe na Facebook na biso aba enseignement ya vérité délivrance moko to eyaka sa connaissance pour nous avons nous adhérer pour la connaissance pas connaissance ezali pour la ligne ya délivrance pour la pambola porto sur la ngai de cabine ya kunene awa na Afrique mais na quatre coins du monde pays nous sur la ngai pour la pambola ligne na côté na ndako na biso na kombo na Yesu Cristo. Amen. Amém. Obrigado, profeta, bem-vindo. Obrigado também a todos que têm nos acompanhado a partir das nossas redes sociais. Obrigado às famílias que acompanham o Ministério da Graça Divina e apoiam também a Graça Divina a partir de fora do país. E aqui em Angola também, onde está o Ministério da Graça Divina, em Luanda, Golf 1, na rua direita do Avô Cumbi. A nossa maior referência aqui é o Campo da 14 e o supermercado Arreio. Temos também o nosso programa semanal, quarta-feira e sexta-feira, das 15 às 19 horas, aqui no Ministério da Graça Divina. Nos encontraremos no culto da semana, quarta-feira. Merci na batunyo so balandi biso. Émission na biso to comme na suka. To pesi merci boso na prophète Bienvenu Jime. Amen. Merci na batunyo so balandi biso. Kilti na biso ya semaine ezara mercredi et vendredi de 15h à 19h30. Kilti na biso ya mercredi pe vendredi ezaba kilti moko ya makasi chaque jour tozoloba ke bien aimé bolandaka ba kilti o ya semaine yango za résultat ya lelo bino mo bomonaki na semaine ndenge kilti na biso ezalaki batu nyonso basambelaki pona deta makila bazwaki délivrance na semaine pe baye kosukisa lelo dimanche epesi résultat ya malamu pona vi na bango o bazangaki nzambe afongoli ba porte oyo ekangamaki yo pe mutozolanda biso libanda mboka oluka ata ozangi na kotala ngo okoko sala rediviser otali tango mona oza libre pour comprendre malamu mateya oyo ekoleka dimanche yango ezalaka mateya ya semaine batiaka ngo na prière. Merci na batu nyonso. Siège na biso eza awa na Angola na Luanda na rue 13 na Golf 1 numéro 295 bar A. Toza en face ya Ereyo. Numéro ya mosali na Nzambe ezali plus 244 929 46 60 63. Wana eza musala mu numéro ya mosali na Nzambe prophète Bienvenu Jime. Soko bengi numéro ane zwaka 24/24 oloba ba problème oyo ozanango spirituel. Ye atalaka maladie oyo eza inguérissable oyo ba médecin ba docteur ba kokite Nzambe asalaka po balobi ke place mayele na biso esuki oya Nzambe ebandaka wana yango nde loboko na Nzambe kota kati na bomoi pe na libota na yo tokutani mercredi na kilti na biso ya mercredi soki Jésus Christ azongi te. Ciao.